Som. Boa noite, irmãos da paz do Senhor. Amém. Amém. Eu fico muito feliz em trazer a palavra do Senhor. Hoje eu ministrarei aos irmãos. E eu gostaria de falar hoje sobre transformação. E também vão ter aqui, para os irmãos acompanharem. Os tópicos também, os textos vão estar para ficar mais fácil, mas os irmãos, por favor, abram suas Bíblias, tenham suas Bíblias em mãos. Eu vou falar sobre transformação e o título está ali, Mude ou se amolde. E eu queria citar, antes de iniciar a pregação, eu queria citar Leonard Ravenhill. Ele vai dizer o seguinte, está escrito lá: as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são as que não são transformadas por ele. As únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são as que não são transformadas por ele. Leonard Ravenhill disse isso. Amém? Então, eu quero te falar uma coisa: transforme-se ou se amolde. Vamos para o texto. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Pode ir para o lado. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Romanos 12, 1 e 2 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Todos os irmãos já conhecem esse texto? Amém? Eu vou fazer uma breve sinopse da carta de Romanos. E Romanos é escrito por Paulo entre 60 e 70 depois de Cristo, e também em sua terceira viagem missionária, Paulo está destinando essa carta aos santos que moravam em Roma. Amém? Algum irmão tinha essa informação? Tem aí na Bíblia de vocês, no comecinho da carta vai ter essas informações. A carta ela tinha um tema: fazer com que pecadores se tornem filhos. Então, família e corpo de Cristo e igreja. Pecadores se tornam filhos, depois eles se tornam família de Deus, daí eles se tornam corpo de Cristo e igreja. Amém? Então, como os pecadores se tornam filhos? Como os pecadores se tornam filhos? Pode voltar, por favor, para o primeiro. Como pecadores se tornam filhos? Pelo sangue de Jesus, crendo na vida Jesus humana, crendo que Jesus veio, morreu, que depois de 3 dias, mais ou menos 40 horas, eu estava estudando, muito legal isso, depois a gente pode falar sobre isso, ele ressuscita. Por isso pecadores se tornam filhos, por conta do sangue de Cristo. Você é filho de Deus? Amém. Amém? Então você precisa acreditar que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e sua ressurreição também está sobre a sua vida, e por isso você é salvo e vai para o céu. Se Cristo não tivesse ressuscitado, assim não aconteceria com você. E como pecadores se tornam famílias e pecadores se tornam igreja? Como? Nós só podemos se transformar em igreja, irmãos e família através da transformação que o Espírito traz. Sem transformação é impossível eu ter comunhão com você. Sem o Espírito Santo em mim é impossível que eu te ame. Porque você tem desejos diferentes que os meus. Talvez um marido ame uma esposa porque eles têm alguns desejos próprios, mas esse casamento não pode durar para sempre se eles não tiverem Deus, Cristo Jesus no casamento deles. Deus une as coisas de forma melhor. As pessoas podem conviver bem, mas de maneira perfeita apenas Deus pode fazer. Amém? Amém. Dá para entender isso? Sim. Então vamos ao texto. O texto traz uma palavra chamada rogar, rogo-vos, pois, irmãos, que quer dizer suplicar. Suplicar, pedir com humildade, insistir, implorar. Ou seja, Paulo deseja muito a mudança dos irmãos, e o Espírito Santo que compungiu Paulo a escrever isso deseja muito que você mude. Amém. E o texto também traz uma palavra
no grego plural, que está aí pela compaixão, né? Algumas Bíblias de vocês, mas é compaixões. Ou seja, Deus tem muitas compaixões. Você tem muito problema com Deus, muitos problemas com Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, que você possa entender que Deus tem repetidas vezes compaixão com você. E se Deus tem repetidas compaixões, nós devemos nos apresentar repetidas vezes como sacrifício vivo diante do seu altar. Amém? Amém. Dá para entender isso? E daí um sacrifício santo, que é um sacrifício diferente dos demais sacrifícios, um sacrifício agradável, que nós devemos prestar culto ao Senhor todos os dias e permanecer assim. Então, por fim, nós devemos ser transformados por uma renovação de mente, para que nós experimentemos a vontade de Deus, amém? Daí vai ser boa, perfeita e agradável. Eu não vou mais entrar assim. Mas antes de eu ir para outra parte da ministração, eu gostaria de fazer para você 3 perguntas. Você tem sido agradável a Deus? Deus tem se agradado de você? Um Deus santo, perfeito, um Deus alto tem se agradado de você? Irmão, se você tem dizendo aí, não, Deus não está se agradando de mim, acredite mais no sangue de Cristo. Acredite mais na expiação de Cristo, no sangue do Cordeiro sobre a sua vida, e se volte mais para esse sangue, para que você entenda, Deus tem se agradado de mim? E você possa responder sim, porque eu sigo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, o sangue de Jesus está sobre mim, então por causa de Cristo, Deus tem se agradado de mim. Não, seus méritos não, meus méritos é minha ministração, palavras altas, orações, não agradam muito ao Senhor. Mas o sangue de Cristo em mim sim, a vida de Cristo em mim sim, a vida substituída, quando eu deixei de viver o Lucas e eu morri ali, então eu ressuscitei com Cristo, então essa vida Deus se agrada de mim, amém? Você tem desfrutado da vontade de Deus? Muitas das vezes nós temos um problema, nós pensamos que a vontade de Deus tem que ser uma vontade belezinha, né? Daí tem um texto que fala assim: todavia o Senhor agradou o elo. Deus estava feliz quando Ele acabou com Jesus na cruz. Estava feliz. Na verdade Ele queria fazer conosco, mas Cristo se colocou no nosso lugar. Você tem vivido a boa vontade de Deus? Você tem renovado a sua mente? Você tem renovado a sua mente? Nesses dias eu escutei uma coisa bem legal de um doutor, ele já era senhor, não sei quantos anos ele tinha, mas ele falou galera. E a Letícia achou isso, uau, mas Lucas, isso não tem nada a ver. Eu falei assim, tem sim, ele é um senhor, ele já devia ter de 60, 70 anos, e ele mudou o jeito dele falar, para ele poder alcançar mais gente. É muito difícil, eu não consigo mudar o meu jeito de ser por causa de algumas pessoas, mas aquele senhor, por causa do trabalho dele para viver pessoas, e nós por causa de Cristo não mudamos. Nós pensamos que estamos nos rebaixando, né? Você tem renovado a sua mente? Por Bíblia, por palavra, por Evangelho. Vamos voltar ao texto, Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler mais uma vez. Vai dizer o seguinte: eu rogo, irmãos, eu suplico, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, por todas as vezes que Deus tem tido misericórdia de nós, que nós possamos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformaos por uma renovação de mente, para que vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então vamos para o 2, dá mais um pulo aí, Camila. Vai dizer o seguinte: renove a sua mente, ou não experimente a vontade de Deus. Muda o seu jeito de pensar para o jeito que a Bíblia pensa, ou você não vai experimentar a vontade de Deus.
Eu não estou dizendo para você mudar para as minhas concepções, para o que eu acredito sobre os fins do tempo, dos fins dos tempos, para o que eu acredito sobre salvação, como ela acontece. Não, estou falando para que você mude a sua mente para a Bíblia, para a palavra de Deus. Eu não vou entrar nas explicações do texto, não vou explicar mais o texto, mas eu quero fazer algumas perguntas. Por que nós estamos vivendo como a mesma pessoa que cultuou semana passada está cultuando hoje? A Paula disse uma coisa bem interessante: nós precisamos mudar assim de coisas pequenas. E por que o culto de hoje você está sentindo a mesma coisa que você sentiu semana passada? Talvez tédio, talvez nervoso, não quero ficar te acusando sem parar. Mas que você possa entender, as coisas que você já experimentou daqui para trás, agora elas precisam abundar, superar, aumentar. E como você vai fazer isso? Por que nós estamos vivendo como quem cultuou semana passada? Por que você não fala em outras línguas? Ou não fala mais línguas? Por que você não tem curado pessoas? Quantos milagres você viu durante essa semana? Cadê a vontade de Deus? E eu vou te responder onde ela está e por que ela deve aparecer. Talvez seja porque você não tem orado, ou não tem orado para que isso aconteça. Eu me lembro quando eu me converti, eu queria falar em línguas, então eu só orava para isso. Isso aconteceu. Mas agora eu oro para que eu tenha entendimento, ciência, para que eu leia livros, para que eu compreenda palavras. Mas agora você ora para que coisas superiores aconteçam, para que você passe na faculdade, para que você seja melhor na sociedade, para que você ganhe dinheiro. Diferente de quando você nasceu em Cristo. Quando você nasceu, você falava: Jesus, eu só quero ver o Senhor, por favor, eu só quero a sua presença, eu não quero mais nada, só quero sentir meu coração arder, queimar. Mas agora você fala: Jesus, eu só quero pagar minhas contas e continuar vivendo. Desculpa, mas nós vivemos um evangelho fraco, vergonhoso. Talvez nós não tenhamos orado para que essas coisas aconteçam, então elas não vão acontecer. Você vai comprar um carro, uma moto. O pastor Fábio profetizou até um avião na minha vida nesses tempos. Eu lembro, ele falou assim: Lucas vai me dar a próxima vez um avião? Eu falei: sim, eu recebo. Então posse. Nossa, o pessoal tem, eu não vou ter. Então, talvez porque você não tem orado para que as coisas aconteçam, porque não existem milagres, porque você não ora para que isso aconteça. Porque você não passa bem pelas provações? Porque a alegria saiu e Jesus ainda está aí? Porque o renovo não está, se ele diz que uma árvore cortada pode voltar a brotar, e você continua triste, magoado, continua sentindo uma dorzinha de uma pessoa que te prejudicou há 2 anos, 3 anos atrás, e o diabo ainda é dono do seu coração por conta disso. Outra coisa também, porque você não tem orado para que a vontade de Deus aconteça na sua vida. E outra coisa, porque você não tem lido a Bíblia para que isso aconteça. Sem Bíblia, você está tão distante de Deus, que é impossível se afastar do mal. Sem leitura bíblica, é impossível dizer não para o pecado. Sem Bíblia, é impossível mudar de vida. Você vai vir todo domingo aqui como bom religioso que você é. Você vai vir todo domingo como bom evangelista que eu sou. Vou falar para as pessoas de Jesus, assim, aquele plano que eu sei, ao ganhar das pessoas algum embate teológico, eu estou aprendendo coisas, mas nada vai mudar. Porque ler Bíblia não é como ler um livro. Esse não é um livro qualquer, esse é um livro praticado, um livro que precisa mudar, precisa te tirar lágrimas, precisa trazer dor no seu coração. Senão você não está lendo o livro do Evangelho de Jesus. É impossível viver a vontade de Deus, agradável à vontade de Deus, sem ser uma pessoa agradável.
Acabou a bateria? Acabou a bateria? É impossível mudar de vida sem ler Bíblia, só escutando. Eu estou falando de coisas que eu acredito. Você precisa ter coisas que você acredita. A minha fé serve para mim. Então, se minha fé servisse para todo mundo, minha família pode ter certeza que tudo salvo. Eu oro por isso todo dia de manhã. Salva, todo mundo no céu, tenho certeza. Se a minha fé valer assim. Minha fé não vale para eles, não vale para vocês. Então leia a Bíblia, ore. Toma vergonha na cara. Volte-se à leitura da palavra e mude para escutar. Mude. Pare de escutar as músicas. Pare de assistir os programas, os filmes. Netflix também? Para de ser chato também. Uma das coisas muito importantes, eu estou falando isso mais pro jovem, o cara é chato. Porque não recebeu transformação mental. Não recebeu mudança, não recebeu evangelho. Porque quando você recebe evangelho, você para de ser chato. Eu parei, pelo menos. Há uns meses atrás eu era convencido de tudo. Sabia um monte de coisa, estudava um monte de coisa, só para poder falar sobre aquilo. Mas daí eu entendi uma coisa no evangelho: eu não preciso saber de tudo. Quantas pessoas que você já conversou com ela, você fala com ela fala, eu sei disso já. Eu já fui, sim. Me desculpa por ser assim. Desculpa, é impossível ouvir a voz de Deus continuando escutando as músicas que você escuta. É impossível ouvir a voz de Deus continuando assistindo as coisas que você assiste. Esses dias, foi ontem, né, falou que nós assistimos um filme. Ontem eu assisti um filme direto do coração do diabo, o filme. E o filme era mais ou menos assim. Eu gosto de filme onde as pessoas vencem no final, onde tem um super-herói que ele arrebenta tudo. Eu gosto de Missão Impossível. Porque Missão Impossível, o ator, ele pega e vai até o final. Ele vai até a morte assim, mas ele não morre. E ele vence no final. E ele faz só coisas boas para todas as pessoas. Mas nesse filme era uma mulher que ela fazia muito bem o trabalho dela, que ela era muito boa, ela era uma ótima detetive, mas ela traiu o marido dela. Não adianta nada você ser muito bom crente e não ser bom crente na sua casa. Não adianta nada você vir no culto. Uma coisa que você comete de errado, desculpa, mas ela contamina todas as outras. Então mude. Renove a sua mente. Ou não experimente a vontade de Deus. Mude seus programas e leia a Bíblia. Pare de falar mal do seu casamento e ore por ele. Pare de reclamar da sua idade e ganhe coisas na sua idade, para que quando você passar para outra idade, você seja uma pessoa capaz. Uma das coisas muito legais que eu entendi na minha vida sobre quem eu sou, eu vivi a minha idade só reclamando. 14, 15, 16, 17 anos só reclamando. E daí quando eu cheguei a 18 eu precisava ser alguém e não era ninguém. Porque eu passei reclamando em vez de passar me preparando. Você não foi feito para reclamar, você foi feito para preparar, para transformar sua mente. Amém? Amém. Não será possível mudar a sua vida sem essas duas coisas. Eu vou pregar, vou falar bravo, vou ser chato o tempo inteiro. Gosto da Letícia. Nossa, como é legal ir para a casa da Letícia. Nós vamos daqui até casa, nós vamos no Beija-Flor, sexta-feira nós vamos para uma reunião de oração, para uma oração, para uma vigília. Nós voltamos mais ou menos umas 11 horas da noite, então uns 40, 50 minutos dentro do carro com a Letícia, e eu vou xingando ela daqui até na casa dela. É verdade. Mas eu preciso fazer isso também comigo. De manhã cedo eu preciso falar, e às vezes eu falo até com a Paola assim, eu peço perdão para a Paola assim, sem parar, e desculpa sem parar, porque eu preciso me corrigir assim,
Porque senão eu nunca vou experimentar a vontade de Deus. Eu sou pecador. Eu já vou encerrar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse já é o nosso texto final. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém? Eu lerei. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a escritura é, a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para te ensinar. Então eu espero que as palavras que eu disse essa noite te ensinem. Eu espero que as palavras que eu disse essa noite te repreendam. Eu espero que as palavras que eu disse essa noite te corrijam. E eu espero que a palavra que eu disse para você essa noite possa te trazer uma educação para que você viva uma vida justa. E se a palavra de Deus surtir desse jeito, com esses efeitos no seu coração, acredite, você vai viver a perfeita e ser uma pessoa perfeitamente habilidosa para viver a obra de Deus na sua vida. Para terminar, para viver a obra boa, agradável e perfeita. Só lembrando, é impossível viver a boa continuando sendo um cara mau. É impossível viver a agradável de maneira simples assim, não aprofundando no texto, sendo um cara desagradável. É impossível viver a vida perfeita sem Cristo, que é a perfeição. Glória a Deus. Amém? Eu quero finalizar com uma ilustração. Eu vou pedir para a Lavínia vir, tá? Uma ilustração bem simples sobre a vida de Cristo. Ela é uma ilustração mesmo, não tem um teor teológico, mas eu gostaria que você pensasse na boa vontade de Deus sobre a vida de Jesus. A boa vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Qual foi a boa vontade de Deus? Boa, pensa na palavra boa. Qual foi a boa vontade de Deus na vida de Jesus? O que era bom? Bom, né? Quando Jesus ensinava no templo, você acha que não era uma coisa boa para ele? Quando todo mundo falava assim, nossa, que criança incrível, 12 anos só, 12 para 13 anos, uau! Quando Jesus vai no casamento e todo mundo fala assim, acaba o vinho e Jesus vai lá e multiplica e todo mundo fica feliz, não é uma coisa boa? Quando Jesus cura um cego, um enfermo, não é uma coisa boa? Você quer viver coisas boas? Olhe para Jesus. Coisas agradáveis que Jesus vivia. Jesus tinha a amizade de Lázaro. Jesus tinha uma mulher escutando suas palavras sentada nos seus pés e ele ensinava a ela. Jesus tinha seus 12 discípulos que se tornaram apóstolos e tinha mais, ele enviou mais. E as pessoas escutavam eles, se atentavam à sua palavra, isso era agradável para ele. E qual foi a perfeita vontade de Deus para Jesus Cristo? Quando ele sobe no Getsemane e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a perfeita vontade de Deus para Jesus? Quando ele cumpriu a vontade de Deus na vida dele. Quando ele disse, Deus, se possível, desculpa, ele não falou Deus meu. Quando ele fala, Deus meu, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a sua vontade. Daí então ele viveu a perfeita vontade de Deus. Você só vai poder viver a perfeita vontade de Deus quando você cumprir tudo que Deus quer que você faça. Então comece hoje a fazer o que Deus quer que você faça. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo e viva a vontade de Deus. Jesus Cristo viveu a perfeita vontade de Deus quando Ele morreu para salvar muitos. Que você possa acreditar que a sua vida deve ser gasta para Jesus Cristo, para que muitas pessoas venham a Cristo por sua vida. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, eu peço pelos seus filhos, eu peço, Deus, por favor, alcance os nossos corações. Talvez, Senhor Deus, nós precisamos de uma mudança e que nós mesmos não conseguimos fazer. Talvez existem vícios em nós, vontades em nós que nós não controlamos. Vontades, Senhor Deus, que mesmo, Senhor Deus, que nós dissermos: Deus, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo sempre cometendo de novo. Mas, Pai, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a certeza que Jesus, através de Sua Bíblia e Sua Palavra, nos dá, Senhor Deus, certeza que nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós mudamos a nossa mente, renovamos a nossa mente e vivemos a mente de Cristo. Pai, por favor, nos dê a mente de Seu Filho. Pai, por favor, nos dê a vida de Seu Filho em nós. Que nós possamos nos arrepender hoje. Entender que hoje é o tempo de mudar. Hoje é o tempo de ser transformado. Hoje é o tempo de acreditar na cruz. Hoje é o tempo de, Senhor Deus, buscar a Sua face como quem o Senhor é. Nos dê um espírito de oração. Nos dê capacidade de ler a Sua palavra e entendê-la. Nos dê a graça de Te amar mais. E que o Senhor dê essa palavra ao nosso coração, para que nós possamos ser mudados e moldados para a Sua glória, por Seu favor, por Sua graça. Eu oro e abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Parar meu vídeo aqui.